Olá, boa noite. Ministério da Saúde envia mais 40 respiradores para Alagoas, que vai abrir novos leitos de UTI em 5 hospitais do estado. E você vai ver também. Final de semana é marcado por fiscalizações e descumprimento de decreto em Maceió. Sindicato denuncia possível subnotificação de casos de Covid-19 em escolas particulares da capital. Setor de festas e eventos diz que não foi atendido por medidas fiscais anunciadas pelo governo. Agora, no Jornal do Estado. O Ministério da Saúde enviou para Alagoas 40 novos respiradores. Com a chegada dos equipamentos, o governo do estado vai abrir 40 novos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19 até a próxima quinta-feira. Dessa forma, Alagoas terá um total de 350 leitos criados só para o enfrentamento da doença. Os leitos serão assim distribuídos: 11 no Hospital Chama, em Arapiraca, 5 no Hospital Santa Rita, em Palmeira dos Índios, 5 no Hospital Clodolfo Rodrigues, em Santana do Ipanema, 10 no Hospital Metropolitano, em Maceió, e 9 divididos entre a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Veredas, também na capital. Este foi o primeiro final de semana após a volta da capital para a fase laranja. Nos bares e restaurantes, apenas o sistema Pegue Leve e Delivery. Já nas praias de Maceió, nossa equipe de reportagem flagrou muita gente andando aglomerado e sem usar a máscara. Este foi o primeiro final de semana que a situação complicou ainda mais para os donos de bares e restaurantes. Na antiga Amélia Rosa, os estabelecimentos funcionavam apenas no Pague e Leve. O Davi percebeu que o movimento não foi satisfatório. Tá fraco, comparado à semana passada, tá muito fraco. No corredor da avenida flagramos o fluxo de pessoas reduzido. Algumas nem aí para as obrigações, como por exemplo o uso de máscaras. Em diversos estabelecimentos, mensagens da Abrazel em protesto, cobrando dividir as contas por conta do decreto da fase laranja. Quem trabalha entregando os pedidos notou que a procura aumentou. Pra gente tá um pouquinho bom em relação a isso, entendeu? Porque o pessoal tá mais em casa, tá pedindo mais, entendeu? Mas não sei daqui pra frente, né? Porque nem todo mundo vai ter em casa todos os dias, né? Sem trabalhar, nem todo mundo vai ter dinheiro, né? Sem receber também, né? O secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social fez a fiscalização de bicicleta na orla com a Guarda Municipal. Estamos passando aqui pela faixa de areia da nossa orla para esclarecer alguns pontos, né? O que pode funcionar são os estabelecimentos, né, do tipo bar e restaurante no sistema Pegue Leve ou Delivery. A gente tem observado isso, né? As pessoas estão também tomando cuidado em relação à aglomeração na entrada desses estabelecimentos. Passamos em todos eles, não detectamos problemas. Flagramos muita gente passeando e fazendo atividades físicas sem a máscara e distanciamento social. A gente orienta que utilize, que mantenha esse distanciamento, que sejam grupos, mas que sejam grupos distantes uns dos outros, para que não corra o risco de aumentarmos o índice de infecção e aí sim o poder público venha aumentar ainda mais as restrições aqui em Maceió. Apesar da ajuda fiscal milionária anunciada pelo governo do estado para o setor de bares e restaurantes, muitos empresários do ramo de festas e eventos reclamam que não foram contemplados pelas medidas e pedem ajuda. O pacote emergencial de ajuda para bares, restaurantes, academias e microempreendedores individuais não abrange o setor de eventos sociais, como casamentos e festas. O ramo, segundo os profissionais, está sofrendo com o fechamento e a restrição da fase laranja. Grandes empresas têm caixa, sim, para segurar determinados meses, mas 90% do setor não tem. Não houve diálogo do governo para avisar, olha, daqui tantos dias nós estamos vendo que vamos ter que tomar medidas mais restritivas e vocês vão ficar sem trabalhar por determinado tempo. A gente não tem nenhum diálogo, estamos extremamente desamparados. A gente não tem nenhum tipo de suporte que, de fato, funcione para a gente no desrespeito a financiamento, a crédito, porque tudo que envolve o nosso setor é mais para turismo, né? A gente não é enquadrado muito nessas medidas que o governo lançou recentemente, inclusive.
Para quem aluga espaços, faltou diálogo para se chegar a um ajuste no setor. É como se festas e eventos fosse apenas um oba-oba, mas esquece que por trás de tudo isso tem famílias, né, que dependem só disso, né, para sobreviver. Sem dinheiro em caixa para manter o mínimo das necessidades básicas, tem muita gente passando maus bocados. A situação está difícil para nós do ramo de festas. Na verdade, está difícil para todo mundo, a gente sabe. Mas para o nosso setor, o baque foi muito grande, né? A gente está impossibilitado de trabalhar de todas as formas possíveis e imagináveis, né? E estamos nos sentindo simplesmente invisíveis. O restaurante, por exemplo, ele foi permitido a funcionar de segunda a sexta, de tal hora a tal hora. Que assim seja com os eventos, com as festas infantis, com menos pessoas, né? Que seja enquadrado para poder funcionar, que seja bem menos, que seja de outra maneira, mas que a gente possa trabalhar. A Delegacia Especializada em Defesa da Mulher divulgou o retrato falado do homem que estuprou a turista francesa na semana passada na praia de Guaxuma. A delegada Paula Mercês divulgou a imagem na expectativa de que a população ajude a identificar e prender o criminoso. Quem tiver informações sobre esse homem que aparece na imagem, denuncie ligando para 181. Outras mulheres podem estar correndo perigo naquela região. Um motociclista tentou fugir de uma abordagem policial na região de Porto Calvo, região norte do estado. Ele desacatou os agentes de trânsito e só foi contido após ser atingido por um disparo de bala de borracha na perna. Segundo a polícia, o motociclista trafegava em alta velocidade, sem o uso do capacete e fugiu ao receber a ordem de parada, quase atropelando agentes de saúde que faziam a barreira sanitária no município. Depois de ser imobilizado, o motociclista recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi conduzido à delegacia, onde foi autuado. E uma operação conjunta da DEIC e da 7ª Delegacia Regional de Penedo apreendeu cerca de 80 quilos de maconha prensada, avaliada em aproximadamente R$300 mil. A droga estava enterrada numa ilha próximo da cidade de Penedo, em local de difícil acesso. Segundo a polícia, a maconha pertencia a uma organização criminosa e seria distribuída para a região do Baixo São Francisco. Um carro que seria utilizado pelos criminosos também foi apreendido. Ninguém foi preso. Vamos ver agora o que a Nacional G3 preparou para você. Vamos assistir o depoimento de um dos milhares de clientes da empresa. Meu nome é Nelson, eu tinha uma dívida de 53 mil com o banco desse carro aqui. Procurei a Nacional G3 e tive uma economia de 50% na Nacional G3. Não deu mais nada do carro, está quitado. Eu recomendo a Nacional G3. Assim como o Nelson, você está com dificuldade para pagar o seu carro? O cartão está estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos no mercado, ela está nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue 0800 888 3211. Não é revisional, é Nacional G3. No próximo bloco, sindicato denuncia possível subnotificação de casos de Covid-19 em escolas particulares da capital. Eu volto rapidinho, não saia daí. O assunto agora é Copa do Nordeste. Nesse fim de semana tivemos 2 jogos importantes. No domingo jogaram CSA e CRB. A TV Ponta Verde transmitiu o clássico baiano entre Vitória e Bahia. Emerson Júnior tem mais informações pra gente. Boa noite, Emerson. Boa noite, Sheila. Um abraço para você, para os amigos de casa. Olha, nós tivemos no final de semana 2 clássicos pela Copa do Nordeste. Sábado, inclusive, transmitimos aqui na TV Ponta Verde a vitória, ou melhor, o triunfo do Vitória diante do Bahia pelo placar de 1-0. E olha que são 2 situações distintas, né? Porque o Vitória fez uma reformulação
gigantesca no seu elenco, contando praticamente com mais de 90% dos seus atletas do atual plantel com jogadores formados nas divisões de base do clube. Já o Bahia manteve uma base experiente que, a duras penas, se manteve na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vitória venceu pelo placar de 1-0 e é o líder do seu grupo na competição. Ontem nós tivemos o nosso clássico aqui em Alagoas, no estádio Repelé, o CSA enfrentando o CRB. Técnico Roberto Fernandes, técnico regatiano, errou na estratégia, não pôde contar com o Diego Torres, que estava machucado, e preferiu fazer uma dobra de lateral pelo lado esquerdo do campo, escalando de primeiro o Hugo e também o Guilherme Romão. Não deu efeito. Primeiro tempo, o CSA sobrou, virou o jogo, virou o tempo, vencendo pelo placar de 1-0 e poderia ter feito mais. O CSA dominou todas as ações no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo foi outro, o CRB até que corrigiu o posicionamento, mas muito se deu pelo recuo drástico que fez o time do CSA. O técnico Musa Santos, o técnico azulino, deu aquela famosa pipocada. O CRB empatou o jogo e quase que virou a partida. No final das contas, o resultado do empate foi um placar justo ontem no estádio Repelé. Grande abraço, boa sequência de programa para vocês, Stella. Obrigada, Emerson. O Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Alagoas denuncia que o número de subnotificações de Covid-19 pode ser grande nas escolas particulares que estão funcionando no estado. Por conta das medidas restritivas, o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares teme que a situação fique ainda mais complicada. Os professores estão temerosos justamente pelo fechamento das instituições. Só que, para a manutenção das escolas abertas, elas precisam ser transparentes, principalmente com toda a sociedade e com a comunidade escolar. Testes em massas, que infelizmente não está acontecendo, são pressupostos importantíssimos para a abertura das escolas, por exemplo, na Europa. Então, é o teste em massa e o rastreamento, a gente não vem fazendo isso. Ele denuncia que o protocolo de segurança está sendo mascarado, tanto pelos professores como os alunos que possivelmente vão para a sala de aula com o vírus. Muitos professores estão indo trabalhar doentes, com medo, não digo doentes comprovadamente, mas com sintomas. Isso, certo? Por medo de perder o emprego, e muitas famílias mandando os filhos, né, possivelmente infectados ou com sintomas, para o meio ambiente escolar. São inúmeras denúncias de professores que estão sendo infectados pelo vírus. O presidente do Simpro cobra uma fiscalização maior nas escolas que estão funcionando de forma híbrida. Há uma priorização muito grande da fiscalização do poder público nas empresas, né, e está deixando de lado justamente a fiscalização nas escolas. Isso requer muito cuidado, porque pode ser uma bomba relógio. O presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB em Alagoas também confirma o aumento nas denúncias de infecção. Acreditamos que sejam alguns pais que vêm fazendo denúncia, informando que está encontrando algumas crianças em sala de aula com alguns sintomas gripais. Não quer dizer que estejam com SARS-CoV, mas realmente deixam os pais realmente muito preocupados. Ele reconhece que a fiscalização nas escolas seria uma das alternativas do momento para tentar frear o crescimento da contaminação nas escolas particulares. Na semana passada já se reunimos com o PROCON, que é o órgão de fiscalização. Vamos se reunir ainda com a vigilância sanitária, tanto estadual como a municipal. E a ideia realmente é que a gente consiga, chamando esses órgãos, o PROCON já se colocou à disposição, para que a gente realize essas fiscalizações nessas escolas. A compra da vacina Sputnik V pelos governadores e a aprovação da PEC emergencial são os assuntos que a nossa correspondente traz hoje direto de Brasília. Boa noite, Fernanda. Olá, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. O final de semana foi de reuniões entre os governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar sobre a compra de imunizantes para vacinação em massa da população nos estados e municípios. Principal foco de debate é a vacina Sputnik V, produzida pela Rússia. Caso seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai ser produzida aqui no Brasil pela farmacêutica União Química. Os governadores estiveram na semana passada em visita às dependências da farmacêutica aqui na capital federal. E serão feitas compras com cerca de 37 milhões de doses para distribuição
entre os estados. O objetivo dos governadores é conseguir dar suporte à vacinação e também minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19. Eles continuam defendendo o isolamento social e muitos estados já estão adotando medidas cada vez mais restritivas para diminuir a contaminação. O governador Renan Filho, de Alagoas, participou dessa reunião que também tratou sobre a compra desses imunizantes. E na manhã de hoje, aqui no Senado da República, foi feita uma sessão solene para a promulgação da proposta de emenda constitucional emergencial. Essa PEC foi alvo de debate nas últimas 2 semanas e aprovada tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. A PEC garante a retomada do pagamento do auxílio emergencial de acordo com a promessa do presidente Jair Bolsonaro e já deve começar a ser efetuado logo após o cadastro das pessoas que poderão receber através do aplicativo da Caixa. É com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Hoje, na série Ser Mulher, vamos mostrar o trabalho realizado pelas rendeiras do Pontal da Barra. São mulheres que, desde cedo, tecem o filé, registrado como patrimônio cultural e imaterial de Alagoas. Para contar a história de mulheres que fazem a diferença no cenário cultural de Alagoas, a gente vai até o Pontal da Barra, em Maceió. Localizado às margens da Lagoa Mundaú, o bairro é referência do artesanato na linha de bordados, entre eles o filé. Essa palavra com origem francesa que significa rede. O trabalho de tecelagem manual é feito com agulha igual às que tecem as redes usadas por pescadores. Essas que se fazem de tela para as artesãs bordarem. Pelas mãos habilidosas e acostumadas a trabalhar desde cedo que o filé é feito. Pontos cheios de capricho e histórias. É a sua vida que eu quero bordar na minha. Maritânia é rendeira desde os 6 anos de idade e aprendeu a arte com a irmã mais velha. Foi a curiosidade que a fez descobrir o filé. Minha irmã mais velha, o nome dela é Marinilda, e ela trabalhava na de enfermagem e saía e deixava a tia dela de bobeira. Aí ela pegava, mexia, tinha uns pontos que eu acertava, tinha uns pontos que não. A rendeira depende exclusivamente disso para gerar sua renda. E como empreendedora, tem sentido o impacto da pandemia devido à falta de turistas no Pontal da Barra. Caiu muito o movimento aqui em termos de turismo. Então a gente faz, às vezes tem pela associação dos artesãos, a gente tem a oportunidade de ir em alguns hotéis ainda, a gente demonstrar nosso trabalho. E lá também a gente comercializa nosso filé. Mas tá difícil de criar nosso filho hoje, dependendo do filé. E é bem verdade que uma das principais ruas do bairro não está mais movimentada como antes. Muitas lojas estão fechadas e a pouca movimentação de turistas dificulta as vendas das mulheres rendeiras. Mas elas não estão sozinhas. E minha próxima parada é na casa da presidente da Associação das Rendeiras do Pontal da Barra. O nome dela é Adriana. Já levou o nome do filé para 4 países diferentes. Foi a convite de uma amiga alagoana que mora na Suécia que a Adriana voou junto com seus filés para um festival internacional e expôs suas peças em um desfile. Aqui no estado, ela representa as mais de 600 famílias que dependem do filé para sobreviver. Ela quer que sua passagem pela associação seja exemplo para outras mulheres e carrega o cargo como missão, já que ela é um canal que leva os bordados do Pontal da Barra para os mais diversos pontos de comercialização. Mesmo diante da crise, ela não parou. Muita coisa a gente correu atrás para ajudar. Lançamos as máscaras de filé para que tivesse uma divulgação boa, para que a gente alcançasse o público aqui alagoano, as pessoas de fora, para que viesse atrás do produto do momento, que é a máscara. E assim ajudamos várias famílias. O filé se tornou patrimônio imaterial de Alagoas em março de 2014 e define a identidade de um povo que, às margens da Lagoa Mundaú, trabalha incansavelmente, tecendo cores,
formas e deixando registrado na história de Alagoas a essência do que é ser rendeira, a beleza do que é ser mulher. E é com essas imagens lindas que o Jornal do Estado fica por aqui. Para rever as nossas reportagens é só acessar as redes sociais da TV Ponta Verde. Obrigada pela sua companhia. Que você tenha uma ótima noite. E a gente volta a se ver amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.